Olá pessoal, vamos dar uma conclusão nos dois últimos vídeos. Yeshua nascituro, Yeshua circuncidado, Yeshua purificado, Yeshua consagrado. Obviamente que o nascituro cresceu e virou uma criança, né? Teve uma infância, e esta infância ela foi relatada no Evangelho de Lucas, um pouco, no Evangelho da infância de Tomé, não confundir com o Evangelho de Tomé, né? O outro, e no Evangelho árabe da infância de Jesus, que parece ser às vezes atribuído à própria Maria, né? Muito bem. Nesses evangelhos, coloca-se que ele já teria falado bebê no berço. Teria feito 12 pássaros de barro e dado a eles vida, e eles voaram. Teria purificado água, né, de um córrego, né, de um lago ou de um rio. Bom, como toda criança, tinha que aprontar das suas, né? Parece que ele, ao ser tocado, né, atropelado por um garoto, ficou chateado e matou esse garoto, né? Depois o revivificou. Conta-se também, né, nesses dois evangelhos, que um dos professores seus foi considerado inadequado e ele também despachou o rapaz, mas depois revivificou o professor, né? Bom, mas também fez coisas boas, né? Teria salvo o seu irmão de uma serpente, de envenenamento, né, de sua morte, Tiago, né, e um garoto que caíra do telhado, ele também teria revivificado, né. Bom, em linhas gerais, estas experiências, né, essas narrativas de sua infância, até os 12 anos, são momentos em que já mostra que ele tem poder, né, muito conhecimento, né, ou seja, que ele não seria, né, de fato, uma criança tão normal assim, né. Eu destaco nestas questões o fato de que ele teria, né, segundo as suas tradições judaicas, segundo as escrituras judaicas, né, em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5, né, se eu não me engano, eu acho que é o quarto ou quinto lá dos mandamentos, né, das 10 palavras, teria desonrado pai e mãe, porque ele disse: o que é que vocês têm a ver se eu fico aqui em Jerusalém, aqui no templo? Vocês podem ir para casa, né? Então ele deixou os pais ir embora, os pais voltaram em sua procura, né? Encontraram ele no templo, mas ele não gostou muito não dessa história não, né? E essa história de destratar os seus pais, ela vai se repetir, viu? Vocês façam uma ligação, né? Aponte. Lá nas bodas do Caná, né? Nas bodas de Caná, ele também deu um chega para lá na sua mãe, né? O que você tem a ver aqui? Se faltou vinho ou se não tem vinho? A festa de casamento é a minha, então você chegou antes, devia ter organizado isso, etc, etc, etc. Então, não há dúvidas de que, como eu, como você, como todo mundo, Yeshua de Nazaré, o homem histórico da Galileia, teve uma infância. E se você for analisar ela do ponto de vista máximo, ético, crítico, ou seja, ele sendo um Deus, ele não poderia ter feito estas coisas com seu pai, com a sua mãe, e
muito menos com um menino que bateu nele, né, que trombou com ele, com um professor que não sabia muito, segundo o seu juízo, né? Ele matou, né? Mas revivificou. Bom, deixando essa questão mais concreta de lado, né? E entendendo ela como alegórica, como processo de divinização, vamos entender que nós também, né? Nós de vez em quando demos mamãe, chega pra lá, papai, não, eu não quero isso, eu quero aquilo e tal, né? E quando às vezes brigamos, né, na infância com algum colega, né, de furachão, de bila, né, essas coisas de pipa, né, numa pelada, né, a gente partiu para brigar, né, querer, etc, etc. Enfim, Yeshua teve uma infância normal. Bom, quem tiver dificuldade de ler os dois evangelhos citados, extracanônicos, não oficiais, apócrifos, né, considerados pela autoproclamada ortodoxia cristã romana, do Império Romano, né? A patrística do Império Romano. Bom, tem um filme chamado O Jovem Messias, né? Que relata mais ou menos esses fatos aqui comentados. Bom, no próximo vídeo nós vamos entrar então, aí sim, nós vamos ter um tema um pouco delicado, que é, afinal de contas, e a sua juventude? Onde está narrada? E os seus anos de vida até mais ou menos os 30, né, 31, 32, 33, né, nessa faixa aí, a gente sabe depois. Onde estão narrados? Para onde ele foi? Onde ele estava? Com quem ele ficou? Etc, etc. Aqui nós fechamos mais um ponto da sua humanidade. Ele nasceu, foi circuncidado, foi purificado, foi consagrado e teve uma infância, como todos nós. Até mais!